o inimigo ele lançou um dardo muito inflamado sobre a minha vida. Depois da nossa reunião aqui, eu quero trazer uma palavra, não a respeito disso, mas eu quero pegar aqui algumas coisas que já foram faladas aqui neste lugar, pelo pastor, pela Aline. E eu pedi para que o ministro profético, ele dedilhasse aquele louvor: vem e toma o teu lugar aqui. Mas para que ele tome o lugar, nós temos que ter preparado esse lugar, né? E este lugar somos nós. Hoje eu fui convidado por um irmão a comer carne, pastor Alexandre. Carne, linguiça assada. E eu falei, mas eu não como muito, né? Isso aí. Quem gosta muito é minha esposa. Mas eu fui lá, né? Fiz um esforço muito grande de ter comido aquela linguiça, aquela carne. E nós estamos vivendo um tempo com a nossa família que nós temos que fazer algumas escolhas. Nós temos que ser radicais, se não em 100%, 99%. Porque tem que haver concordância dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, dentro da nossa liderança. Porque o inimigo ele não quer uma porta. O inimigo é igual cupim, que usa uma frestinha só. Ele vai comendo, e depois que você vai tirar aquela tampa, está cheio, está tudo podre, só não tem mais nada. Nós temos que entender algumas coisas nesta noite, e eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho que escreveu São Lucas, capítulo 2. Algumas vezes eu conversei com a minha filha que eu prefiro chorar agora. Eu choro agora para ela não chorar depois. Evangelho de Lucas, o capítulo 2. Eu quero falar do menino Jesus essa noite com você. Algumas coisas que você já sabe, algumas coisas que você já escutou. Eu sei que você gosta de ler Bíblia, então são algumas coisas que você vai relembrar essa noite. O Evangelho de Lucas, o verso 21, estão comigo aí? Amém? Se escreve assim: e quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome do quê? Que pelo anjo lhe fora posto antes de ser o quê? Concebido. Entenda algo nesta noite, olhe para mim, nós já vamos ler mais um pouco. Existem coisas que Deus, Ele liberou sobre a sua vida antes que você fosse uma massa informe no ventre da sua mãe. Tem coisas proféticas que têm sido liberadas neste tempo pela vida dos pastores, dos profetas, alguns pastores que têm nos ajudado a construir algumas coisas aqui a respeito da família. E o nome para o judeu, ele tem um significado muito forte, muito grande. Se você perceber, o anjo liberou uma palavra sobre Maria e falou que do ventre dela haveria um homem que regeria todas as famílias e as nações da terra, e o nome dele seria Jesus. Aí você lendo o Evangelho, nós entendemos que a unção estava no Cristo. Jesus, o menino ali na sua genealogia partindo de Abraão, mas que o propósito eterno do Pai era fazer do Cristo o centro de todas as coisas.
E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem a quem? Ao Senhor. Pastor, por que não se batiza criança na doutrina evangélica? Porque criança não tem do que se arrepender. O que um menino de 8 anos, bebezinho, tem para que se arrepender? Então, pelo costume, eles apresentavam no santuário, ou na igreja, ou no tabernáculo, ou na catedral. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será o quê? Consagrado ao Senhor. Nós escutamos, nós somos e fomos ministrados a respeito da posição de Jesus dos 30 aos 33 anos. Faz sentido? Nós escutamos palavras assim, mas não é salutar escutar palavras de quando Jesus era menino. E para nós Jesus apareceu assim, saiu do ventre de Maria, já grandão, né? E começou o seu ministério, os 3 anos de ministério. Mas não foi assim. Jesus tem uma história até chegar aos 30 anos. E por que ele só começou a exercer o ministério dele com 30 anos? Porque para o judeu, o homem chega na maturidade ou na maturação do seu caráter aos 30 anos. Você não vê uma história magnífica de Jesus depois dos 8 dias de circuncidado? O que nós vamos encontrar e ler aqui em Lucas, não tenho tempo para ler todos os versículos, é que ele crescia na graça, na sabedoria e no entendimento do Pai. Sabe qual que é o nosso problema nesses dias? É que nós já queremos dominar. Não queremos passar pelo processo do nascimento, do novo nascimento. Não queremos entender o propósito da nova aliança. Não queremos passar pelos ciclos da vida. Paulo fala que as mazelas que nós passamos, as dificuldades, todos na face da terra passam. Eu ministrei alguns domingos atrás de um Deus que se fez homem e do homem que quer se fazer Deus. E nessa ingenuidade religiosa, nós queremos colocar Deus na parede, não que a sua palavra diz, que o texto diz, e nós vamos perdendo alguns starts da nossa vida. E quando nós chegamos numa maioridade, nós falamos assim: não tivemos prazer nestes anos. Nós esquecemos que Jesus, ele foi gerado em Maria pela palavra. Maria gerou o Cristo 9 meses ali. O Cristo nasce, é colocado numa manjedoura, os anjos o adoram juntamente com os magos, porque os magos veem a estrela no Oriente e eles prestam adoração. Qual que é o problema da igreja hoje? Não vê a estrela e não consegue prestar adoração, porque eu só adoro aquilo que eu vejo. Então nós criamos um Deus, criamos uma estrutura e nos inserimos dentro dela. E aquilo que eu aprendi, eu quero reproduzir na minha filha, porque eu só reproduzo aquilo que eu sou. Se eu sou um mau pai, eu vou reproduzir uma má filha. Eu dou graças a Deus que o Henry fez 3 anos hoje. Eu entendi algumas coisas hoje também por conta disso. E eu apresentei ele na casa do Senhor, consagrei ele no ventre. Dizem que a banana se desentorta quando ela começa a nascer, né? Porque depois que ela entortou, não desentorta mais.
Só Jesus. E é só Jesus mesmo. Entenda algo. Diz o Evangelho de São Lucas que os pais escondem ele por um tempo, porque Herodes baixa um decreto para matar todo o primogênito, querendo matar o propósito. Porque se ele mata o pai, ele frustra os planos do filho. Porque os sonhos de Deus se reproduzem através dos filhos. Faz sentido? Os sonhos que eu tenho, eles serão reproduzidos através da minha filiação, através da Sabrina e do Henry. Se eu perco a Sabrina, eu perco os sonhos de Deus através de mim. E eu entendo algumas coisas que o inimigo tem tentado, pastor. Diz que ele se parece com um leão, né? Diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, né? Só que também diz que o Senhor veio para dar vida. Vida zoe, vida física. Vida na alma, no caráter, na persona. E veio para dar uma vida em abundância, vida zoe, a vida de Cristo em nós. A paternidade, o lugar que Ele criou e nos inseriu. E diz a palavra que Jesus, Ele foi apresentado. E também diz que aos 12 anos, todo ano a mãe e o pai subiam a Jerusalém para a festa das primícias. E todo ano eles apresentavam o primeiro a Deus. E diz que Filipenses vai falar também que ele crescia na graça, no entendimento e no conhecimento do Pai. Sabe qual é o nosso problema nesses tempos? Que nós temos maus mestres e nós somos desprovidos de leitura. Tudo o que nós precisamos está em Deus. Tudo o que nós precisamos está em Deus. Diz o Evangelho de Lucas que Jesus, ele começa o seu desígnio, 12 anos ele está na sinagoga ali no meio dos doutores, dos helenistas, dos entendedores da lei e do propósito. E diz que Jesus ia crescendo no conhecimento e ele pegou um legado do seu pai. Jesus era carpinteiro. Jesus gostava de fazer casa. Jesus gostava de colocar portas, telhados. Jesus gostava de lançar fundamentos com 12 anos de idade. Mas a priori dele era estar aonde? No templo, ensinando e sendo ensinado. Ele entendia os tempos. Ainda na tenra idade ele entendeu as etapas da vida. E ele entendia que ele precisava estudar bastante, para quando na plenitude dos tempos, aqueles que eram uma plataforma, ele sabia que ele poderia subir no ombro desses pais, e esses pais o deixariam o legado. Jesus trabalhou, Jesus estudou. Diz a palavra que Jesus chorou, o menor versículo da Bíblia. Esses dias atrás eu estava entendendo algumas coisas, orando pela minha filha e pelo meu filho, e eu questionava ao Espírito algumas coisas, e ele falou assim para mim: lembra de quando você era mais novo, uns 15, 18 anos, 20 anos, que você criava um lugar para que eu pudesse vir falar com você? Lembra de quando você entendeu o primeiro amor, que você tinha um lugar no seu quarto, que você se ajoelhava e você prestava um tempo para mim, você me adorava. Sabe qual é a nossa adoração nesses tempos? Quinta e domingo. Nós não entendemos que nós precisamos da unção do carpinteiro, preparar um lugar para que ele venha habitar. Pastor, nós preparamos tudo. Nós preparamos a igreja,
Nós preparamos o telhado, nós preparamos o piso, nós preparamos a minha prédica, não que seja, ok? Estou usando a nossa casa. Preparamos tudo, cadeira, projetor. Você viu que legal que tem pingo de dourados ali? Estamos nos profissionalizando, né? Só que não preparamos um lugar para que ele habite. Tem um louvor que diz: não visitações, eu quero permanecer. Diz a palavra que ele crescia na graça, no conhecimento e no entendimento de Deus. Eu só desfruto daquilo que eu entendo. Se eu não entendo, vai ser mais um culto. Vou sair doente e encolarizando o próximo. Jesus entendeu as etapas da vida. E nós estamos vivendo um tempo de uma geração fast food. Hoje você manda um zap lá para o Japão, questão de segundos, mas não faz uma ligação. O verso 39 do mesmo capítulo: e quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Entenda algo: Nazaré essa noite não é aqui, ok? Nazaré é lá a sua casa, Nazaré é lá a sua cidade, Nazaré é lá onde você nasceu, Nazaré é lá onde você tem equiparado um lugar para que o Espírito Santo habite. Porque daqui a pouco todos vamos embora para casa, sim ou não? E nós vamos nos deparar mais uma vez com a realidade da vida, com a morte, com a traição, com o desemprego. Quero colocar entre parênteses, com a crise. Entenda algo: Jesus, ele entendeu os tempos. E Jesus, ele pensava lá na frente. E ele falava assim, né? Eu preciso me preparar para quando eu criar a maturidade, para quando eu tiver maduro, para quando chegar à plenitude ou o tempo hábil, eu me manifeste. Entenda algo: Jesus não se manifestou antes dos 30 anos. Você não vê ele fazendo milagre nenhum antes dos 30 anos. Sabe por quê? Porque ele entendeu o tempo. Jesus gostava da casa dele. Eu falei aqui na nossa aula de paternidade sobre raízes e sobre asas. Os pais espirituais, assim como os pais biológicos, precisam te dar raízes, mas também te dar asas. Senão está com 40 anos dentro da casa da mãe ainda. Aí casa, faz uma meia dúzia de filhos para a mãe e o pai sustentar. Eu casei, meu pai me deu asas, eu voei. Só que toda semana, Fabi, eu volto lá para a casa dele, porque eu aprendi a carpintaria. Eu sei aonde tem um fundamento, onde tem uma porta que eu posso entrar sem bater, porque é a casa do meu pai. Jesus entendia de casa, de morada, de habitação, porque ele aprendeu com o pai dele, José. Veio agora, pastor. Esse negócio que vem assim é meio perigoso, né? Mas a gente está em Deus, vai dar tudo certo. Jesus falou para os discípulos assim: eu preciso voar, Aline. Eu preciso ir, porque eu vou preparar um lugar para você. E esse lugar que eu vou preparar é bem melhor do que isso que vocês vivem hoje. Eu tenho que falar para minha filha, tem passado algumas coisas pessoais. Está com uma cruz agora, né, filha? Carregando uma cruz. Ela está sendo preparada, porque na tenra idade ela foi castrada por algumas situações que eu não preciso falar aqui. Ela criou asas,
Só que ela sabe onde tem raiz. Ela tem um controlinho linear que ela coloca lá no leitor, abre a porta. Abre a primeira, né, filha? Que ela fora, né? Não precisa ligar para o porteiro, pastor, né? Eu sou filho do Daniel, a Camila, não. Ela tem um controlinho que ela abre lá, porque ela tem raiz. E ela coloca lá, Kleber, abre sozinho a primeira porta. Igual Pedro, né? Lá preso lá. Ela espera, abre uma segunda porta. E quando ela chega na terceira porta, que é a porta de acesso do lar, Fábio, a porta também se abre sozinha, se destrava. Sabe por quê? Porque ela sabe onde o pai dela mora. Sabe por quê? Porque ela sabe aonde é a casa do pai. E a casa do pai não é aqui, é lá. Ele falou assim: eu vou fazer morada. Eu preciso ir. Eu preciso deixar vocês um pouco, para que vocês aprendam os processos da vida. Na semana, às vezes eu ligo para ela umas 2 vezes ou zap. Às vezes eu espero bater saudade. Eu falo: ô pai, ela liga para mim: ô pai, foi arrebatado, pai? Eu falei: não, cremosa, eu estou no mesmo lugar. Eu estou aqui onde você sabe. E ela deita e dorme sossegada, porque ela sabe onde ela encontra o pai dela. E assim como Cristo, eu preciso preparar um lugar para os meus filhos. E o pastor aqui, como pai dessa igreja, precisa preparar um lugar para vocês, que não é aqui. O 40, verso 40. E o menino crescia e se... em o quê? Sabe qual que é o nosso problema nesses dias? É que nós... cadê eu sou ruim para guardar nome, mas é meu amigão. Você mesmo. Eu esqueço, cara. Eu sou igual o Andy. Fala aí. Eliezer, lembrei. Fica em pé um pouquinho, Eliezer. Fica em pé um pouquinho. Vira para a igreja. Olha o tamanho desse homem. Olha a igreja faz... Não adianta o Eliezer malhar lá, tomar o shake, tomar tudo negócio lá, proteína, e ficar forte fora, se aqui dentro ele estiver fraco. Jesus estava aqui e Lucas diz que ele crescia e se fortalecia em espírito. Um espírito forte, um espírito pronto. É igual a história do Chapeuzinho Vermelho, que o lobo assopra. Pode assoprar que não vai cair. É Chapeuzinho Vermelho? Os 3 porquinhos. Obrigado, pastor. O pastor está aqui, ó. Mas do Chapeuzinho Vermelho tem lobo mau, não tem também? Ele come a vovó? Não? Os 3 porquinhos, vou soprar. Aí o porquinho fala: pode soprar que não vai cair. Nós temos que ter um espírito forte dentro de nós. Nós precisamos entender que nós precisamos passar pelas etapas da vida, pelos estágios da vida, que nós temos que crescer sim aqui fora, fazer curso MBA, pós-graduação, mas crescer aqui dentro é o propósito eterno. O que Samuel, o Espírito fala para Samuel? Você vê a aparência, mas eu vejo o coração. Nós estamos no tempo daquela palavra profética que ainda falta um. Aonde está? Aonde está? Aonde está? Não é tempo dos fortões, Andy. Às vezes algumas coisas quer pegar o meu coração, sabe? Eu quero tomar algumas decisões por ser sanguíneo. Aí eu lembro do Andy falando assim: pastor, eu entendi que eu sou o segundo. Hã? Entendi que eu sou o segundo. Eu falei aqui, acho que foi ontem. A minha cabeça não guarda mais as coisas. Eu falei que o pastor grande aqui é o Ale, eu sou um pastor pequeno. Mas eu vou chegar numa estatura ainda grande. Eu tenho esperança. Ele se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria. E a graça de Deus estava sobre ele. E o que é interessante,
quando a gente entende o propósito de Deus com as nossas vidas, e não é errado você obter coisas, ter coisas, não é errado isso. Você ter um carro melhor, uma casa melhor, uma roupa melhor, isso não importa. O que nós não podemos é deixar essas coisas nos possuir. Nós podemos possuir essas coisas, mas não podemos deixar ela nos possuir. E Jesus entendeu isso. Ele sabia quem ele era, Edinho. Ele sabia que ele era o Cristo, Filho de Deus. Ele sabia disso. Aí aparece Pedro e quer tirar ele do propósito. Aparece Judas que quer tirar ele do propósito. Aparece Matias e também dá uma desentendida lá. Mas o verso 41 fala assim, ó, acompanha comigo aí. O verso 41. Ora, todos os anos iam seus pais aonde? A festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiu a Jerusalém, segundo o quê? Costume das festas. O 46. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam aonde? Assentado aonde? Ouvindo o quê? E interrogando-os. Meu, aqui tem uma relação de paternidade com Deus muito forte, Julinha. E o pastor tem falado aqui, eu só vou entender a paternidade quando eu entender quem é meu pai. Só que nós somos desprovidos de pais, como foi falado. Às vezes você não tem uma referência de pai. O pastor falou aqui, ó, foi você que falou. Às vezes você foi criado pela sua mãe, pela sua avó, e você via sua mãe passando batom, passando rímel, passando brush, passando pó, fazendo sobrancelha definitiva, colocando silicone, malhando bumbum, malhando. E você é um menino. Quem vê o filho vê quem? E quem vê o pai vê quem? Nós precisamos não de pastores, eu já falei isso. Nós precisamos de pastores, tutores, que nos dê destino e não direção. Eu sei dirigir, eu preciso de um destino. Eu sei aonde eu vou estar daqui a 1 ano. O pastor sempre fala isso, eu sei para onde eu estou indo. Eu sei onde vou estar com a minha casa daqui a 1 ano, eu sei. Em Deus. E eu preciso dar destino para a minha família. E Jesus entendeu isso. José sabia quem era o Cristo, assim como Maria, mas eles não castraram o Cristo. E eu tenho uma mulher em casa, ela passa bruxa, ela passa pó, ela passa mariqueia, ela passa rinodeia, ela puxa aqui aquele negócio lá e seca o cabelo e faz unha, e é uma periquitada, né? Você que tem mulher sabe o que eu estou falando. E coloca um escarpinho, não é aquele, coloca outro, não está combinando, e como que tá, e vai lá, está muito apertado, tira, é. E esses dias o Henrique queria passar batom, porque a mãe chega do serviço, aquela festa, e eu percebi aquilo. Aí quando eu vou fazer barba, Mário, e pentear o que me resta de cabelo, o Mário está careca de saber disso, eu trago o Henrique para perto. Eu coloco ele na bacia ali, e eu escovo o dente com ele, e eu passo pó. Pode barbear? Pó, creme de barbear, e vou ensinando ele. Então eu estou tirando ele um pouco de quando a mãe começa a se empepecar, emperequetar, porque ele é homem. Quem vê o filho vê o pai. Por que você acha que eu errei essa graça aí? Você precisa mais do que nunca entender os tempos que você tem passado. Com a sua casa, onde você trabalha, há um propósito aonde você trabalha, há um propósito de ter casado com essa bênção estar do seu lado, há um propósito de você estar aqui nesse lugar, há um propósito em tudo isso, e nós precisamos entender isso urgente.
para que nós possamos amadurecer e nos manifestar. Estou terminando. Aqui nós sabemos que Maria sobe com ele, né, com Jesus, e depois eles esquecem o Jesus no templo, né, e depois de 3 dias eles voltam e Jesus está lá ensinando e questionando os doutores da lei. E no verso 47 fala assim: e todos os que ouviam admiravam a sua o quê? Mas o quê? Resposta. Sabe o que me torna uma pessoa inteligente? As minhas respostas. Sabe o que Deus está respondendo esses dias? Deus não está mais respondendo nossas perguntas, pastor Andy, porque nós sabemos o que tem que ser feito. Nós sabemos, mas não fazemos. Deus neste tempo, Ele responde às nossas respostas. Nós estamos num tempo, profeta Marinês, que nós não estamos mais buscando Deus. É Ele que nos busca. Oh, cadê vocês? Volta ao primeiro amor. Volta a construir casas. Vocês pararam de construir casas. Casa fala de família, de geração, onde você marca um lugar. Nós não temos, pastor Alexandre, levantado altares, para que quando a Sabrina fez 18 anos, daqui a 10 anos, ela precisa ver os altares que eu erigi, e ela fala assim: meu pai passou por aqui, olha, por aqui eu não posso passar porque não tem altar do meu pai. Olha, ali tem o altar do meu pai, eu preciso prestar adoração ali ao pai do meu pai. Eu falo que quando eu passar dessa para melhor, não precisa colocar eu num caixão cheio de rosa, vermelha, branca, azul. Não, pode fazer um buraquinho lá no fundo e me jogar lá, e só colocar uma lápide lá aqui, ó: jaz um homem de Deus. Eu preciso marcar uma geração. Primeiro a minha. Conversava hoje com algumas pessoas que eu tenho me esforçado, pastor Alexandre. Esforçado. Todo dia, pastor. E às vezes eu me torno chato, iracundo, violento. Mas no reino do céu se faz violento. Ó, aqui, eu não vou perder a minha casa. Eu não negocio o meu chamado com a minha casa. Não negocio. Se começar a ficar meio doido, meio maluco aqui em cima, Alexandre fala: pastor, você está meio maluco lá, pastor. O que aconteceu? Eu falo: pastor, eu estou sem condição. Deixa 1 mês aí sentado. Eu preciso marcar uma geração. O Henrique tem que chegar daqui 10 anos e estar sentadinho onde a Sabrina está ali. Tem um louvor da Eixla que diz que eu amo estar na casa de Deus. A este o melhor dos dias meus. Eu amo dizer: te adoro, Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. O meu louvor está aqui, sentado aqui na frente. O outro fez 3 anos. José e Maria faziam a mesma coisa que o pastor está fazendo com o pastor Marinês. Sentavam ali com Jesus no colo. Você pode ter certeza que a Rebeca, ela não vai se desviar dos caminhos do Senhor. Tenha certeza absoluta disso. Sabe por quê? Porque estamos marcando uma geração. Entenda algo que eu vou te falar. Falei aqui, acho que no domingo passado. Ah, pastor, vou embora. Aquele negócio todo, né? Olha aqui. Se for filho, volta. Sabe por quê? O filho volta. O mesmo pai que deu asas ao filho pródigo, também deu raízes a ele. O mesmo pai que deu raízes ao que não era pródigo, também deu asas. Só que o que não era pródigo ficou ali. Ovelha. O pródigo, ele pegou as asas e foi embora, gastou tudo. Ele não comeu, ok? Desejou comer as bolotas. Ele não comeu, ele desejou. E sabe o que ele entendeu? Mário, o meu pai tem uma casa. Eu sei onde meu pai mora. Olha, eu pisei na bola. Eu gastei tudo com mulher.
com pinga, com cachaça. Fui no boi louco, fui no vaca louca da vida, fui no tremendão da vida. Só que eu sei que se eu voltar lá, o pai vai me receber de braços abertos. E o pai todo dia ia lá, Eza, na fazenda lá, olhava lá, Marião. Não foi hoje. E ele voltava para dentro, marido. Outro dia ele ia lá, olhava, Eza. Não foi hoje. A minha falecida avó, Fábio, orou 38 anos para o meu pai. 38 anos. E ela, antes de fazer a passagem, ela viu meu pai sendo consagrado na casa do Senhor. 38 anos. Às vezes a gente ora 3 anos, né? Senhor, me manda o varão, me manda o Geniquine, o de cavanhaquinho lá, e manda não sei quem, Richard Creides, moção, Richard Creides. Aí o pedreiro passa, você passa numa rua, o pedreiro fala assim para você, o ajudante de pedreiro. Eu já fui ajudante de pedreiro, viu? 3 anos. E fala, nossa, que mulher abençoada, que mulher bonita. E você fala, tá amarrado, Satanás. E você esperando o Janequine da vida, às vezes vira sapo, viu? Eu virei príncipe depois do beijo. Mas tem uns que quando tem uns que quando a mulher beija vira sapo. Então entenda os ciclos da vida. Vou dar uma forcinha para o Senhor. O pastor ministrou aqui semana passada sobre Sara e Agar. Deus não precisa da sua forcinha. Ele é todo poderoso, onisciente, onipotente. Detém todo o poder nos céus e na terra. E eu quero fechar aqui Lucas, o capítulo 4. Aqui eu vou fechar. Consegui aqui seguir o meu organograma. Quem é do tempo do organograma da glória? Organograma. Lucas 4 e o verso 18. Sabe quando nós entendemos que nós estamos maduros, pronto para se manifestar? É quando nós chegamos nesse estágio de conhecimento e de fortalecimento espiritual que eu vou ler para você aqui. Lucas, o capítulo 4 e o verso 16. Aqui eu termino. E chegando a Nazaré, onde for o quê? Entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga. E o que ele fez? Um pouquinho mais alto. Levantou-se para ler. Se posicionou. Tomou uma atitude. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. 2 pontos. Pega essa bala aí. O Espírito do Senhor. Uma das 7 chamas do Espírito Santo é o conhecimento. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se. Assentou-se, e os olhos de todos da sinagoga estavam fitos em quem? Então começou a dizer-lhes: hoje esta escritura está em vossos ouvidos. E tem essa Bíblia minha é uma Bíblia muito antiga. Isso, faz uma fumacinha aí, Maria, eu estou terminando. Me ajuda aí.
Isso. E na hora que eu entrei na igreja, eu abri a Bíblia e caiu a minha página. É muito forte isso. Uma vez, o pastor Alexandre, ele citou o apóstolo Luiz Hermínio. Uma vez ele estava ministrando e ele passou pelo meio da igreja, da nave da igreja, e o lenço dele caiu, pastor. E foi um homem pegar. Ele falou: não toca nisso. Você pode se comprometer pelo resto da sua vida. Peso da glória, o conhecimento de quem é o Cristo. O Shekinah, o conhecimento da manifestação da carne do Cristo nesta terra. E é interessante que o profeta Isaías, ele também faz um prenúncio. E ele libera uma palavra profeta. Antes do Cristo ser manifesto em carne, antes do Cristo ser gerado. E qual que é a palavra que o profeta ele libera? É Isaías, o capítulo 61. Que o Espírito do Senhor Jeová, falando do Cristo, o mesmo Espírito está sobre mim. Mas para que está sobre mim? Porque o Senhor me ungiu. Olhe para mim aqui com fé, estou terminando. Sabe quem te ungiu? Não foi o pastor Daniel, não foi o pastor Alexandre, não foi a profeta Marinês, foi o Senhor que te ungiu. Isaías, ele falou o profeta, só que ele não tinha dimensão do acontecimento, como nós. Muitas vezes nós liberamos palavras sobre a sua vida, mas você precisa percorrer essa palavra para que ela aconteça. Jesus percorreu essa profecia. E diz que ele pega o livro e ele abre o livro com 30 anos e cai no Isaías 61. Nós precisamos resgatar palavras que foram liberadas sobre as nossas vidas, pelos nossos pais, pelos nossos pastores, pelas nossas mães, pelos profetas. Esse dia eu estava em casa, Marinês, e eu estava tentando, foram várias palavras liberadas sobre a minha vida, mas eu não conseguia trazer à memória, pastor, nenhuma. Uma vez a pastora falou assim para mim, eu sou meio moribundo, né? Eu sou isso aqui, eu não sou muito expressivo, né? Eu estou aqui, mais um, dois, vamos tocando barco. A gente precisa chegar no céu. E a pastora falou assim para mim: ei, pastor, cadê aquele profetão lá? E eu falei: eu estou buscando ele também, pastora. Como uma dracma perdida. Aquela mulher, ela pegou, varreu a casa. É para você, tá, pastora? Essa. Pega essa pedrada aqui, é para você. Sabe o que a gente tem que fazer? Pegar a vassoura, limpar a casa, porque tem coisa boa aqui dentro, pastor. Tem coisa boa aí dentro. Mas você precisa pegar, como aquela mulher, uma lamparina, uma vassoura e varrer aí dentro, Selma. Tirar o rato, os bichos que está aí dentro. Porque dentro de você habita o Espírito Santo da profecia. E você não é rio, você é fonte. Você precisa fluir. Você não é rio, você é fonte. Você precisa fluir. Pastor, faz favor para mim, pastor Alexandre. Dá essa página da Bíblia para sua esposa como ato profético para ela. Isaías 61, pastor. Vamos se colocar em pé. Deixa o rio fluir dentro de você. Deixa as águas amargas saírem dentro de você. Se você entende que não é tempo de falar, fica quietinho. Você precisa entender o tempo de se manifestar. Pastor, o que eu faço agora? Eles vão cantar, vou orar. Pai, nós entendemos que há uma atmosfera de paternidade nesta noite.
Há um lugar que o Senhor criou, ó Pai, antes da fundação do mundo. E este lugar é no Senhor. Isso que vocês vão cantar? Então muda aí. Muda, vamos mudar. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar não é no pastor, é no Senhor. Senhor. Não há outro lugar, Selma, é no Senhor. Aline, é no Senhor. És tudo que eu preciso, Jesus. Jesus, és tudo que eu preciso, Jesus. Jesus. E esse lugar, este lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Você encontrou esse lugar hoje? Esse lugar não é na coinonia, esse lugar é no Senhor. Este lugar não é na sua esposa, esse lugar é no Senhor. Vamos lá. Senhor, esse lugar é no Senhor. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso. Joga sua mão pro alto e declara: és tudo que eu preciso. Se expresse nessa noite. Se você quiser abraçar um irmão, orar com ele. Se você quiser vir aqui na frente, venha para frente. És tudo que eu preciso, Jesus. Jesus, és tudo que eu preciso. És tudo que eu preciso, Jesus. Vamos lugar. Vamos declarar essa canção, vai aparecer aqui no projetor. Vamos declarar a um lugar. Em ti há um lugar. Em ti há um lugar. Este lugar é no Senhor. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Esse lugar é no Senhor. Mais uma vez, há um lugar. Há um lugar, vamos lá. Há um lugar de descanso. Deus exalta. Esse lugar é no Senhor. É no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Você encontrou esse lugar, é no Senhor. É no Senhor.
Este lugar é do Senhor. Este lugar é do Senhor. Coloque a mão no seu coração e diga: és tudo que eu preciso. És tudo que eu preciso. Jesus. Atraia Ele, atraia Ele. Abre as portas da sua casa e deixe Ele entrar nessa noite. Tenha um encontro genuíno com Ele nesta noite. E não deixe mais Ele sair. Jesus, és tudo que eu preciso. És tudo que eu preciso. Jesus, és tudo que eu preciso.